A paz do Senhor Jesus, amados, Deus abençoe o nosso dia no nome de Jesus. Estava aqui lendo um texto bíblico de Jó e muito me chamou a atenção a declaração de Jó a respeito da sua própria vida. A certeza de Jó de quem ele era diante de Deus. Jó capítulo 23 diz assim: respondeu, porém, Jó dizendo... Sabe por que Jó respondeu? Porque tinha um amigo dele, um suposto amigo, que estava criticando ele. E no capítulo 22, esse amigo dizia: ô Jó, você acha que Deus tem prazer em alguém? Você acha que Deus tem prazer em que alguém seja justo? Você acha que para Deus a gente serve de alguma coisa? Então Jó, ele ouviu e ele então resolveu responder essa afronta dizendo assim, ó. Porém Jó dizendo, ele disse para Deus, disse para o amigo assim: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a minha mão pesa sobre o meu gemido. Jó ele estava procurando uma causa, o porquê que ele estava passando por aquilo. Aí no verso 3 ele diz assim: ah, se eu soubesse aonde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Jó estava dizendo: poxa, se eu soubesse aonde está o trono de Deus, aonde está o tribunal desse juiz, eu iria até lá. E olha o que Jó vai dizer no verso 4: exporia ou colocaria ante ele a minha causa, e a minha boca se encheria de argumentos. Jó disse: se eu chego no tribunal de Deus, se eu acho aonde Deus está, esse grande juiz, a minha boca iria estar cheia de argumentos. Jó sabia que ele era justo. Ele sabia que o que ele fazia não era nada de errado. No capítulo 29, vamos ver as lembranças de Jó. Jó dizendo o que ele era para as pessoas, o que ele praticava. Então ele tinha certeza que ele era um homem tranquilo. Por isso que ele tem essa audácia de dizer: se eu soubesse onde está o trono de Deus, o trono desse juiz, eu chegaria até esse tribunal, colocaria as minhas queixas diante dele, a minha boca se encheria de argumentos. Jó está dizendo assim: eu tenho algo para falar para ele, eu sei o que eu vou falar. Olha o verso 5: saberia as palavras com que ele me responderia, entenderia o que me dissesse. Jó está dizendo: eu sei o que ele vai me dizer, e eu vou entender o que ele vai me falar. Olha o verso 6: porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia ele comigo? Não, ele antes me atenderia. Caramba, que coisa forte, né? Jó disse assim: como ele é muito sábio, segundo a grandeza do seu poder, será que ele vai contender comigo, discutir comigo? Aí ele diz: não, antes ele iria me atender. Jó sabia quem era Deus, embora lá na frente ele vai dizer assim: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas aqui ele já sabia quem era Deus, e ele tinha a certeza que Deus não iria contender com ele. Sabe por causa de quê? Porque Jó também sabia quem era o próprio Jó. Jó sabia. Eu não estou passando por isso aqui porque eu fiz alguma coisa, não. Esses dias eu passei por uma situação dentro da minha casa, e quando a gente pede Deus para falar, Deus fala, né? Um som que estava me aborrecendo, e eu muito nervoso, já fora de si, falei: meu Deus, eu preciso me converter nessa parte. Aí eu fui para falar com o vizinho sobre o som muito alto. Aí Deus calmamente usou os lábios da minha esposa para falar assim: olha, o que você está sofrendo hoje é o que você causou nas pessoas lá atrás. Lembra do som alto que você colocava no ouvido das pessoas? Aí na hora eu tive que me calar e falei: de fato Deus faz isso. Dependendo do que você plantou lá atrás, não adianta, não tem para onde correr. Deus te perdoa se você pedir perdão? Perdoa. Mas ele nunca vai tirar a semente que você plantou da terra. Quando ela crescer, ele vai falar que é tua, pode colher. Ele vai passar contigo, mas você vai colher. Aí eu tive que me calar e falar: de fato, hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei lá atrás. Então, Deus não deixa ninguém enganado. Tudo que acontece na nossa vida hoje tem uma causa, tem um porquê.
Mas Jó, tudo que ele estava colhendo, ele não tinha feito. Por isso que ele teve a audácia de dizer: se eu chego diante do tribunal de Deus, eu vou colocar todas as minhas queixas diante dele, e eu vou sair como justo. Sabe por causa de quê? Porque eu não fiz nada disso. Eu não plantei essa semente, eu estou colhendo algo que eu não plantei. E de fato ele não tinha feito nada. Porque quem conhece o capítulo 1, o capítulo 2 de Jó, vai entender que foi Deus que resolveu testá-lo. Foi Deus que resolveu ser glorificado na vida de Jó, numa guerra, uma contenda espiritual, ou seja, é algo que estava acontecendo no mundo espiritual. Jó, de fato, não tinha nada a ver com aquilo que ele estava passando. Não é à toa que Deus vai dar o dobro daquilo que ele perdeu. Pense nessa mensagem, que essa mensagem é forte, hein? O verso 7, para encerrar, Jó diz assim: ó, ali o reto prentearia comigo, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Ele falou: ali no tribunal de Deus, se eu consigo chegar lá, o reto juiz, o poderoso juiz, ele certamente iria me dar a vitória, e eu iria me livrar para sempre do meu juiz. Mas não tem como se livrar de Deus, porque Deus, ele era apaixonado por Jó. É ele que dá testemunho de quem Jó era, e era somente uma fase de Jó. Deus estava querendo mostrar para mim e para você hoje que existem coisas que sou eu que faço, existem coisas que é Deus que faz, mas quem está na direção de Deus, tudo isso nós somos mais do que vencedores. Todas as coisas que nós estamos passando, nós somos mais do que vencedores. Aí eu deixo uma pergunta para você: você teria condições de chegar diante do tribunal de Deus e falar o que Jó falou? Ó, Senhor, o que eu estou passando aqui não é culpa minha não, e sair como justo diante de Deus? Ou você sabe que o que você está passando é uma semente que você jogou na terra? Deus abençoe em nome de Jesus.